Aleluia, glória a Deus. Boa noite, Ministério Ser Feliz, a graça e a paz. Boa noite a você que está em casa. A graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco e sua família também, em nome de Jesus. Vamos entrar direto na pregação, vamos mudar um pouco. Você está esperando talvez falar de dízimo e oferta? Não, vamos falar de pregação. Eu quero que a mesa abre a Bíblia aí em Jó, capítulo 1, deixa ele aberto. O título que eu peguei para essa pregação é, na verdade, uma pergunta. E eu quero perguntar para você assim: quem é você quando tudo está dando errado na sua vida? Quem é você quando tudo está dando errado? Isso que é uma pergunta para a gente meditar. Quem é você quando tem mais choro na sua vida do que sorriso, do que alegria? Quem é você quando você não tem uma morada, uma casa para você morar e talvez você tenha de ficar na rua? Quem é você que talvez não tenha uma família para te aconchegar, para te abraçar, um marido, uma esposa, um namorado, uma namorada? Quem é você quando você talvez não tem mais saúde, quando você está pedindo mais a morte do que a vida? É uma pergunta que a gente tem de analisar, porque a gente se alegrar e adorar ao Senhor no momento de alegria, no momento de festa, no momento da abundância, no momento que temos tudo, é fácil. Mas e quando falta? Será que somos os mesmos? Será que a nossa fé, a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso amor por nosso Deus continua o mesmo? E esse texto que nós vamos ler aqui de Jó, o capítulo 1, é um texto muito conhecido, muitos já pregaram sobre isso, mas ele nos traz muita atenção. Por quê? Porque Jó nos ensina, nos mostra que não é só na mudança que nós devemos louvar e adorar o Senhor. O texto no versículo 1 fala: no princípio, não é esse não, é Jó, não é João não. Jó, capítulo 1, versículo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Veja bem, Jó tinha várias qualidades. O texto fala que ele era de Uz, que ele era temente a Deus, ele era íntegro, ele era reto e desviava-se do mal. Aí, para resumir dessa história, para adiantar um pouco, como que uma palavra de Deus, a mesma palavra, fala que um homem desse, que era reto, era íntegro, justo, temente a Deus, desviava do mal, tudo que ele tinha, o capítulo faz, ele perdeu em um dia. Ele perdeu suas riquezas, seus bens materiais, ele perdeu sua esposa, seus filhos, sua família. Ainda mais no capítulo 2, ainda fala que ele perdeu a saúde. Veja bem, ele perdeu tudo que ele se conquistou na vida e se dizia assim uma base da sua vida, da sua continuidade. Aí eu pergunto, e nós? Será que nós perdêssemos tudo isso? Será que nós murmurávamos, reclamávamos? Ou continuavam com uma fé inabalável como a de Jó? Muitos de nós, às vezes reclamamos porque não conseguimos uma vaga de empregos, perdemos um namorado, uma namorada. Muitos de nós murmuramos que às vezes o nosso casamento não é aquilo que nós imaginamos, que queremos.
Muitos de nós reclamamos às vezes porque viemos para um culto e talvez a igreja não corresponde àquilo que ele queria. Muitos de nós reclamamos que às vezes machucamos o pé, machucamos a mão. Às vezes reclamamos porque nosso esposo, nosso marido, nossos filhos não querem mais vir à igreja congregar. E nós começamos a direcionar a nossa murmuração, a nossa reclamação e querer transmitir isso para culpar Deus, como se fosse Deus culpado de tudo isso. E o diabo, ele é astuto, o Satanás, ele aproveita cada oportunidade, porque o texto, se você ler ele todo, fala que ele vem junto com o povo de Deus e se apresenta perante Deus, e questiona Deus sobre a integridade e a fidelidade de Jó. Tanto que Deus fala com ele, fala assim: ei, onde você vem? Ele vem de rodear a terra. Deus fala assim: observaste meu servo Jó? Irmãos, no meio de tantos homens, de tantas pessoas, Deus deu o exemplo de Jó. Observaste meu servo Jó? Deus sabia todas as qualidades de Jó. Deus sabia que ele era um homem íntegro, reto. Deus sabia que ele desviava do mal. Mas o que o Satanás, o cão, fala com ele? Fala: ele te adora porque tu também encheste eles de bens, tu deste bois, gado, tu deste riqueza para ele, tu deste uma família abençoada para ele, tu deste alegria para ele, porque fala que o texto fala que eles viviam em festa se alegrando. Aí eu te pergunto, é verdade isso? E nós? Será que se Satanás chegasse perante Deus e falasse assim, que nós adoramos Ele porque nós temos casa, família, nós temos saúde, isso seria verdade? Você adoraria Deus doente, Rodney? Você adoraria Deus sem família, sem filho, sem esposa? Você adoraria Deus no momento de tristeza, de choro, do desemprego? Você adoraria Deus na mesma intensidade? Foi isso que aconteceu com Jó. E o texto fala que Deus permite, irmãos, Satanás tocar na vida, nas riquezas de Jó, na família de Jó, e só não podia tocar na vida de Jó. Aí eu te pergunto, irmãos, quando as pessoas falam, vai dar tudo certo na sua vida, você pensa assim, vai dar tudo certo, né? Tem até uma música, vai dar tudo certo, mas dá tudo certo na sua vida? Dá tudo certo na sua vida, irmãos? Não dá. O problema é esse, que não dá tudo certo na nossa vida. Nós planejamos, nós analisamos, nós programamos, nós colocamos focos, metas, nós oramos, nós jejuamos, nós servimos a Deus com todas as nossas forças, do nosso coração, mas as coisas não são como nós queremos. Aí que está o problema, aí nós falamos assim, por que eu estou na igreja? Por que eu sirvo a Deus? É porque, irmãos, as coisas acontecem nas nossas vidas com um propósito, com um objetivo. E nós não sabemos o que Deus reuniu lá com Satanás ou com os anjos, a meu respeito, a seu respeito. Tudo o que aconteceu na vida de Jó tinha uma programação, uma conversa, uma autorização no reino celestial. E muitas vezes as coisas estão decididas para a nossa vida também no reino celestial. E as coisas vão acontecer porque são necessárias e a vontade de Deus. É permissão de Deus. Por que, irmãos? A gente pensa que a gente não vai ter aflições. Mas a Bíblia nos fala que nós teremos aflições.
Serão muitas as aflições dos justos. A palavra de Deus fala que são muitas as aflições de quem? Do pecador? Do ímpio? Não. Fala que são muitas as aflições do justo. Isso está em Salmos 34, 19. Fala, muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todos. Nós teremos aflições, sim, mas o Senhor nos livra de todos. Aí eu te pergunto para você, se Ele fala que nós teremos aflições, então Ele não nos livra das aflições. Então tristeza vão vir, perdas vão vir, enfermidades vão vir, pessoas para te atormentar, para te provocar, vão vir, pessoas para te desanimar, vão vir, são aflições. Nós não sabemos nem o que é aflições direito, às vezes um pouquinho de coisa que vem em nossas vidas, nós pegamos fazendo o quê? Desanimamos. E é nos momentos mais difíceis, mais escuros das nossas vidas, mais conflitante, é que determina quem nós somos. É nesses momentos que nós provamos quem realmente somos, se somos realmente servos, somos realmente fiéis, ou se cremos ou não cremos, ou se a nossa fé vai lá em cima quando a igreja está cheia, quando estamos sentados num ar-condicionado ouvindo uma pregação, e a nossa fé vai lá em cima quando um momento desse, ou quando estamos sozinhos, aí a nossa fé vai lá embaixo, e quando o problema vem, nós também desabamos. Por quê? Porque nós olhamos as coisas naturais, não olhamos as coisas espirituais, nós não sabemos o que está acontecendo no reino celeste. E nós esquecemos o que está escrito em Romanos 8, 28. O que está escrito em Romanos 8, 28? Fala o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Então todas as coisas cooperam. Tudo o que está acontecendo na sua vida, de você que está em casa, tudo, fala que é todas, as aflições, o choro, as perdas, as alegrias, a abundância, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então o que você está passando, a luta que você está passando, a aflição que você está passando, é para cooperar para o seu bem. É isso que o texto fala. Os que amam a Deus, se você ama realmente. Agora, se você não ama, irmãos, não vai cooperar nada. A alegria não vai cooperar, a abundância não vai cooperar, a tristeza não vai cooperar, a perda não vai cooperar, nada vai cooperar, porque você não ama. Deus para você é como se fosse um qualquer. Às vezes você coloca até seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo na frente de Deus, ama ele mais do que o próprio Deus. Então, como que as coisas podem cooperar? Eu estou chamando a atenção, pregando uma coisa que aconteceu na vida de Jó. Então nós não podemos desanimar. Jó era um homem próspero, rico, fala que ele era um dos homens mais ricos do Oriente, porque naquela época só tinha o Oriente, não tinha o Ocidente ainda, não tinha região de cá, só lá. E fala que ele era um dos homens mais ricos naquela região, e ele tinha tudo, e de repente ele, num dia, se perde tudo. O texto fala que ele estava lá na casa dele, quando os filhos dele reunindo lá para um banquete, e do nada acontece lá e vem e acaba com todos os animais, com tudo lá os que eles tinham lá, e matam tudo. E vem um servo, fala, só eu sobrevivi para te contar, Jó. Mataram todos os seus bois. Aí, do nada vem outro, Jó, no mesmo dia que ele lá caiu, matou todos os seus filhos. Jó, irmãos, já prestou atenção que tudo quanto é coisa ruim que acontece,
sempre sobra um para fofocar. Sempre tem um para levar notícia ruim, não tem? Por isso que eles falam que notícia ruim anda mais rápido. Porque sempre tem um para levar notícia ruim, sempre sobra um. E isso que aconteceu na vida de Jó, sobrou um, foi lá levar para o Jó. Jó perdeu tudo. Acabou. Irmãos, imagina só o coração de Jó. Imagina só a cabeça de Jó. Um homem que ele poderia dizer, mas logo eu, Deus, eu sirvo o Senhor tão fielmente, né? Às vezes a gente pensa assim, Deus, eu sou tão fiel ao Senhor, eu oro, eu jejuo, eu trago dízimo, eu trago oferta, eu faço parte de louvor, eu prego, eu danço, eu faço isso, eu limpo a igreja, eu trabalho na portaria, eu visito, eu faço tantas coisas para o Senhor, por que logo eu? Temos aí um exemplo de um homem, Jó, né? E eu costumo até falar assim, né? Por que o boi vira churrasco? Ele não tem culpa de nada, ele só foi um capim pastando lá, né? E vai lá um cidadão e mata o bichinho e come ele do nada, né? Quer dizer, sem ter culpado. Tem coisas que acontecem nas nossas vidas que a gente não tem culpa, porque é propósito de Deus, é vontade do Senhor. Então a gente tem de saber, né, que tem coisas que são determinadas desde o reino celestial, né? E a gente pensa assim, Deus sabe todas as coisas, já sabia do que passar na vida de Jó? Sim, por isso que Ele permitiu. Deus sabe todas as coisas, Deus sabe do seu amanhã, do seu levantar, do seu deitar. Fala que Ele te escolheu do ventre de sua mãe. Então Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que vai acontecer com nós daqui 5, 10 anos ou até amanhã. Ele sabe, mas nós não sabemos. Esse é o problema, esse é o mistério, que nós não sabemos, mas Deus sabe. Deus conhece todas as coisas, Ele é o Senhor de todas as coisas. Então nós criamos essa dúvida, né, no nosso coração. Deus não precisa provar você para conhecer o seu coração. Veja bem, às vezes a gente fala assim, está sendo provado. Irmãos, Deus não precisa provar você para conhecer o seu coração. A palavra de Deus fala que Ele conhece nós desde o ventre de nossa mãe. Ele conhece o nosso pensar, o nosso imaginar, o nosso condição, tanto que a palavra sai da nossa boca, Ele já sabe. Então Ele conhece todas as coisas. Mas por que Ele permite provações nas nossas vidas? Não é para provar você, é para mostrar, através de você, vidas que estão à sua volta, quem é o Deus que você serve, qual o tamanho da sua fé. Porque as pessoas que estão observando você, observando a nossa vida, elas estão analisando se realmente a nossa fé condiz com aquilo que nós pregamos ou falamos, condiz com aquilo que nós anunciamos com o Evangelho. Nós falamos que nós que entregamos a vida nossa para o Senhor de todo o coração, que Ele é senhorio de tudo. Mas quando vem as primeiras lutas, as primeiras provocações, os primeiros tumultos em nossas vidas, as primeiras provações, o que nós fazemos? Somos reprovados. Aí eu te pergunto, somos reprovados por causa que Deus queria provar você? Não. Deus estava querendo ver, às vezes, pessoas que estão espelhando em você, esperando a resposta sua, nos momentos das aflições, no momento que o seu casamento não dá certo, que o seu casamento está quase que acaba ou não acaba, é no momento da enfermidade, né, que você tinha que fazer algo, às vezes não faz, e às vezes Deus não dá toda a solução. Deus tudo quanto é problema que Ele dá, Deus é tão bom nisso, que na palavra de Deus tem um versículo que nos dá uma solução. Se é enfermidade, que é Ele que fala, a oração do justo pode muito seu efeito. Leva os presbíteros e ora sobre o enfermo e ele será curado. Você está me entendendo? Então Deus é tão bom que Ele nos dá sempre um escape, uma solução. Mas nós temos dificuldades de crer.
no Evangelho e no Deus que nós servimos. Aí é onde que nós o quê? Desanimamos. Aí é onde que nós somos reprovados. Aí é onde que nós não temos o testemunho de vida, naquilo que eu preguei esse tempo atrás, carta viva. Nós não temos um evangelho em nós. Nós vivemos de emoções, nós vivemos de situações. Se está bom, não. Glória a Deus, comprei um carro, reformei minha casa, tenho um emprego bom, tenho saúde, maravilha, Deus é muito bom. Mas quando falha, quando tira, quando Deus permite isso sair da nossa vida, nós falamos assim, nossa, não tem condição, estou desanimado, eu vou parar, eu vou sair da igreja, eu não vou mais servir a Deus, não quero. Você está me entendendo? Então a nossa fé, ela é o quê? Ela não é firme, ela não é como Deus quer, porque Deus, Ele vai continuar sendo Deus em qualquer situação. Deus não muda, Deus não muda. E eu quero sempre lembrar para vocês, Jó não foi lembrado mais de 2000 anos depois, porque ele era íntegro, justo, que ele era rico, próximo, não. Ele foi lembrado porque ele suportou todas as tribulações na sua vida. É nisso que ele foi lembrado. Coisas boas, irmãos, não são muito lembradas às vezes na nossa vida, não. Muitas vezes você tem que pegar e guardar para você. Não são muito espalhadas, não. É igual, por exemplo, todo dia decola vários aviões ali no aeroporto internacional ali. Mas não é não vira notícia, vira? Não. Aconteceu, decolou, sucesso, chegou no seu local, bacana. Não tem notícia nenhuma. Para quê? Notícia boa não dá ibope. Mas cai um avião para você ver. É notícia para um mês. É notícia ruim. Você está me entendendo? Então as coisas ruins da sua vida serão lembradas para sempre. As coisas boas que você faz, muitas vezes não são lembradas. Aí você fala assim, mas ninguém me valoriza. Irmãos, não vai valorizar. As coisas boas não são para ser valorizadas assim, são para você, inclusivamente para você. Então você pega e guarda para você, porque pode ter certeza que as ruins, as pessoas, os noticiários ali, o fofoqueiro que foi lá trazer para Jó a morte da sua família, vai levar para outros. Está lá fulano, olha lá, acontecendo com ele, está lá firme na igreja, fala que é crente, olha lá que tribulação que está passando. Mas os dias que você está com a fé inabalável, que você está aqui louvando, adorando ao Senhor, ninguém deles vai lá falar com o outro vizinho lá, nossa, que irmão fiel, o irmão lá, top demais, o irmão lá abençoado, o irmão lá tem uma fé inabalável. Não fala. É isso que acontece muitas vezes em nossas vidas. Nós esperamos reconhecimento demais, e isso não vai acontecer. E isso não vai acontecer. Então por isso que eu falo, quando tudo vai ficar bem, às vezes não, irmãos. Às vezes sim. Nem a palavra de Deus fala que a chuva cai tanto para o justo quanto para o injusto. Que o sol nasce para todos, tanto para o justo quanto para o pecador. Não tem diferença. Não tem diferença. Nesse ponto não. Entendeu? Crentes vão ganhar, crentes vão perder, você vai abrir negócios, vai fechar, ímpio vai abrir negócio e vai fechar, ímpio vai montar negócio e vai ser bem sucedido, mas também não vai ser bem sucedido, ímpio e justo vão adoecer, também vão ser curados. Isso é para todos, isso é bênção de Deus para todos. A palavra de Deus fala que não tem diferenciação. Isso quem fala é o homem mais sábio da terra, que a palavra de Deus fala que foi Salomão. Tudo igual para todos. Então quando você vê um ímpio e fala assim, não tive oportunidade, ele também teve oportunidade, assim como nós temos. É que ele escolheu não querer servir ao Senhor, e você escolheu ser servo do Senhor. Essa é a diferença. A única diferença é que no final das contas, todos nós vamos chegar perante o Senhor e prestar conta daquilo, tudo que nós escolhemos, fizemos ou deixamos de fazer. Aí vai pesar é a salvação. Por quê? Porque a salvação é para os que creem.
Então, se você crê no Senhor Jesus, que Ele morreu na cruz do Calvário por você, e que você tem direito, livre acesso ao céu, você terá. Porque Jesus morreu também para o ímpio, para o pecador, Ele morreu para o justo, Ele morreu por todos. Você está me entendendo? Então não tem diferenciação. Jesus não morreu só para aqueles que o adoravam, só para aqueles que o bendiziam, aqueles que cultuavam a Ele. Não. A palavra de Deus fala que Ele morreu para todos. E Jó também nos ensina a amadurecer, irmãos. Jó, no capítulo 1, no versículo 20 e 21, fala assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Irmãos, em tudo que aconteceu, tudo que Jó perdeu, tudo que veio sobre a vida do Jó, o texto fala que Jó não pecou. Fala que ele prostrou, pegou cinza, colocou sobre sua cabeça, e o que? Adorou. Adorou. Ele não murmurou, ele não reclamou, ele não culpou ninguém, ele não amaldiçoou ninguém, ele não desanimou com Deus que o servia. Pelo contrário, ele fala: Deus me deu, Deus tirou. Irmãos, Deus, condizionante de Deus, como que Deus vai te tomar algo que você não tem? Porque fala que todas as coisas pertencem a Deus. Então tem coisas que estão na nossa vida, são somente para nós usarmos, para nós usufruirmos. Mas se Deus permitir tirar, é direito dele, porque é dele. Nós não somos dono de nada, nós viemos nessa terra o quê? Nu, pelado, sem nada. Ainda tão um tapa para a bunda fora para poder pelo menos chorar e respirar. Você está me entendendo? É assim que nós viemos. Aí nós, quando morremos, o que nós vamos fazer? Vamos sem nada também. Até a roupa que lá é alguém que veste em nós, que nós não temos nenhum terno de roupa para conseguir vestir para ir embora lá para outro mundo. Nós não somos nada, mas nós achamos que somos algumas coisas, porque às vezes temos um conhecimento maior, às vezes um tem um emprego maior, às vezes tem um bem financeiro melhor, às vezes um é mais forte que o outro, aí nós achamos que somos superiores que os outros, mas a palavra de Deus nos mostra que não, que quem é o Senhor de todas as coisas é o nosso Deus. Então Jó, ele nos mostra amadurecimento. Por quê? Porque é no momento de perca, quando tudo dá errado nas nossas vidas, é o momento que nós ficamos mais frágeis, é o momento que nós não conseguimos concentrar, é o momento que nós não conseguimos tomar decisões e ficamos desesperados, é o momento que fazemos mais besteira nas nossas vidas. São esses momentos quando tudo está ruim, aí nós começamos a inventar moda, começamos a buscar soluções que não é que Deus nos dá. Por quê? Porque nós queremos soluções rápidas e não buscamos aquilo no Senhor, queremos solucionar do nosso jeito, do nosso querer. E aonde começa a fazer o quê? As palhaçadas. Então o texto fala que Jó não pecou. E eu quero dizer para você, irmãos, a minha fé, a nossa fé, ela não pode ser abalada pelo nosso dia. É o contrário, é o nosso dia que precisa ser mudado de acordo com nossa fé. Não é o dia que tem que mudar a nossa fé, não. Nossa fé não pode ser baseada no dia que vai acontecer, no que vai acontecer conosco amanhã, não. É a nossa fé que tem que mudar o nosso dia de amanhã, o nosso hoje. Então essa é a diferença.
Como está a sua fé? Será que você acorda e fala assim, o meu dia hoje será diferente, porque eu creio. Não, mas você fica esperando algo acontecer no seu dia para você ter uma fé inabalável. E se alguém não te dá bom dia, e se alguém te xinga, nas primeiras horas do dia, ou seu chefe, ou sua família, ou seu pai, sua mãe, ou seu irmão, ou o vizinho faz raiva no você, ou no trânsito, a sua fé acabou. O seu dia já não presta. O seu dia já é de mal-humorado, de tristeza. Ah, não estou bem não, que hoje eu estou com dor de cabeça, fulano me fez raiva, meu marido me fez raiva, minha esposa me fez raiva. É que está acontecendo isso na minha casa, é que está acontecendo aquilo outro. Uou, que fé é essa? Então, Jó nos ensina que nós temos de ter maturidade. E nossa fé precisa ser inegociável. Eu quero que você coloque o texto de Jeremias 29:11. Às vezes tudo está nas palavras de Deus, mas nós, às vezes, não prestamos atenção. Veja o que está escrito em Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. O que Deus está falando com você? É Ele que está no controle, é Ele que sabe o que vai acontecer com você, é Ele que está na direção da nossa vida, é Ele que fala, que conhece os planos que tem para nós. Veja bem, fala assim, porque sou eu que conheço os planos que tem para você, diz o Senhor. É Deus que sabe os planos que tem para você. E muitas das vezes o plano de Deus para a nossa vida não é só alegria, não é só felicidade, não é só sorriso. Às vezes o plano de Deus tem momentos de choro, tem momentos de perda, de tristeza, momentos de tribulações. É plano de Deus, assim como aconteceu na vida de Jó. Então, se as coisas não estão dando certo para a sua vida, está no plano de Deus, irmãos. Não se achar assim, porque está pecado, é o diabo que está fazendo. Não, é permissão. Se você crê, se você é fiel sua vida ao Senhor, se as coisas estão acontecendo, é porque é permissão de Deus. Nem Jesus, o próprio Filho de Deus, veio nessa terra e viveu vida de flores, de alegria, de abundância. Não, pelo contrário. Ele veio nessa terra e sofreu, foi humilhado, foi cuspido, foi pisoteado, não foi aceito. E por que nós, meros servos do Senhor, acham que vão ser diferentes? Ah, Ele morreu na cruz para que nós tenhamos felicidade, alegria? Sim, morreu. Ele morreu para que nós fôssemos salvos? Sim. Mas a mesma palavra de Deus fala que nós temos tribulações, e aí? E eu falo para você, quem vive sem tribulações nessa terra? Eu tenho as minhas lutas, eu tenho minha cruz, eu tenho minhas batalhas, eu tenho meus sofrimentos, minhas percas. Já sofri muitas coisas nessa vida. Mas e aí? E minha fé? Como é que fica? Será por causa disso eu não vou mais servir ao Senhor? Não, não pode ser assim. Precisamos acreditar no Deus que servimos, que nos tirou da lama do pecado. Ele também vai te tirar dessa luta. Jó foi restituído em dobro. Veja bem, Deus permitiu, mas restituiu Jó em dobro. Deus também vai te tirar dessa luta, irmãos. Sabe aquela luta impossível que você acha, que não tem mais condição? É porque ela é impossível para você. Mas para o nosso Deus, o Deus do impossível, todas as coisas são capazes. Deixa Deus fazer o impossível na sua vida. Para de achar que você resolve as coisas que não te cabe fazer. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Nós conseguimos fazer aquilo que nos é capaz de fazer, que nos dá capacidade, mas
milagre, coisas impossíveis, não são para nós, irmãos. A palavra de Deus fala que é o Deus do impossível, é aquilo que você nem imaginava. Nem o versículo a gente vai ler isso, aquele que fala, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nenhum coração ainda não foi revelado aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus para mim. Você sabe, você consegue imaginar isso? Coisas que você nunca viu, coisas que você nunca ouviu, revelações no coração que ainda ninguém no coração sabe. E Deus fala assim: é isso que eu tenho para você. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus do impossível. Aí eu te pergunto para você, por que você ainda vive só no possível? Por quê? Porque tem coisas nas nossas vidas, irmãos, que era impossível acontecer. Há alguns anos atrás era impossível imaginar que você estaria num culto aqui, ouvindo a palavra de Deus. E você está aqui hoje, meus olhos estão contemplando, meu cunhado Tadeu, minha irmã Loura, vários, que eu nunca imaginaria que um dia estaria sentado numa igreja, ouvindo a palavra de Deus, servindo ao Senhor. Foi revelado, meus olhos estão vendo, coisas foram faladas no meu ouvido que eu nunca tinha ouvido sobre os mistérios de Deus, e eu criei. Alguns anos atrás, eu não acreditava, não confiava, não acreditava, como disse o outro, meu ouvido era tampado para isso, ouvir daqui, sair dali, eu não imaginava as coisas. E revelação então ao coração, irmãos. Você sabe o que é Deus revelar as coisas para o seu coração? É porque você é muito especial. Sabe aquele amigo íntimo que você fala assim, vou te contar uma coisa, mas não espalha não é assim que você fala? Não conta, porque eu confio demais em você. Sempre tem um amigo assim, não tem? Então, é isso que Deus fala assim, vou te revelar uma coisa no seu coração, que é só para você. Não é para ela, não é para ele, é só para você. Você está me entendendo? E nós, como bobões somos, às vezes nós pegamos e falamos assim, vou fofocar, vou espalhar. Aí, espalhamos as coisas antes de acontecer. Você está me entendendo? Espera Deus trabalhar, espera Deus concretizar, em nome de Jesus. Aí eu te pergunto para você, às vezes nós duvidamos das coisas, duvidamos de tudo. Eu pergunto para você, quase encerrando aqui, quem duvida que amanhã o sol vai nascer? Todo mundo acredita, não acredita? Que amanhã terá sol, né? Em vez de chovendo, mas tem o sol, não vai existir, não é? Nós cremos nisso, não é? Fácil, não é? E por que nós temos dificuldade de crer no Criador do sol, da lua e da estrela? Nós temos às vezes dificuldade de crer no Criador, mas cremos que o sol vai nascer amanhã. Viu como é que somos? Nós temos essa dificuldade. Deus está te capacitando e te preparando e te ungindo para dias melhores. Você pode fazer alguma coisa para que o impossível de Deus possa acontecer? É isso que eu te pergunto essa noite. Como é o seu coração? Como é a sua fé? Deus quer te mostrar o tamanho da sua fé, do seu testemunho. Através de você, todos vão ver o tamanho de Deus. Aí eu te pergunto para você, irmãos, qual o tamanho da fé que você tem mostrado para os outros? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Nós estamos aqui falando, eu perguntei no início, como é a sua vida quando tudo está errado? Qual é o tamanho da sua fé? A palavra de Deus fala que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, e falarmos sim aquele monte, lança-te daqui ao mar, e ele lançará. E muitas vezes nós estamos tão desanimados, nossa fé está tão pequena, que nós não cremos nem no propósito de Deus em nossas vidas.
Mesmo a palavra de Deus dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo a palavra de Deus dizendo que tudo é plano de Deus em nossa vida, que tudo é permissão de Deus em nossa vida, tanto alegria como luta, como perdas, como ganhos. Nós às vezes culpamos a Deus, culpamos o irmão, a irmã, culpamos a igreja, culpamos o pastor, pastora, culpamos nossos líderes, culpamos nosso patrão, o nosso governo, né? Como minha irmã Carminha gosta sempre de falar, né? Nós às vezes baseamos nossas vidas no governo, no presidente, e não é assim que o reino de Deus funciona, né? Os problemas vão sempre existir, mas o nosso Deus sempre vai continuar sendo Deus. Se você tem luta, tem batalha, Deus é Deus. Se você tem alegria, felicidade, Deus continua sendo Deus. Se você está aqui hoje para louvar, para bendizer a Deus, Deus continua sendo Deus. Se você sair, desviar e for para o mundo, Deus vai continuar sendo Deus. Nós temos de pôr isso em mente. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nós é que mudamos, nós que desanimamos, nós é que não acreditamos muitas vezes naquilo que Deus tem para nós. Duvidamos às vezes da nossa salvação, duvidamos às vezes da morte de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Aí nós fazemos o quê? Rasgamos a Bíblia, rasgamos as páginas que foram inspiradas pelo Espírito Santo em nossas vidas. Deixamos nossa fé, abandonamos o nosso Deus por muito pouca coisa. E Jó nos ensina que mesmo diante de todas as tribulações, de todas as dores, de todo o sofrimento, de todas as percas, ele continuou louvando ao Senhor. Mais à frente, na vida de Jó, fala que ele chega a um ponto de tanta enfermidade que ele chega a raspar as suas feridas com caco de telha, com caco de barro. Fala que a sua mulher, aquela companheira que ele tanto amava, chega para ele e fala: Jó, para de servir esse Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. E ele fala: tu falas como uma louca mulher. Quantos amigos, quantos colegas, quantos familiares nossos já chegou para nós e fala assim: para de servir esse Deus, para de ir na igreja, para de profetizar, para de pregar para os outros. E nós, muitas vezes paramos, cala a nossa boca, em vez de nós falarmos como Jó falou: como um louco você fala, como uma louca você fala, porque você não conhece o Deus que eu sirvo, porque você não conhece o Deus que criou o céu e a terra, o Deus que fez todas as coisas. É isso que nós temos de falar e profetizar para aqueles que estão tentando te desviar, para aqueles que estão te levando para o mal. Nós temos de provar para eles que nossa fé é maior do que o pecado deles, que o nosso Deus é capaz de fazer o impossível para tirar eles daquela vida também da lama, assim como fez por nós. Por isso, levanta tua mão e agradece ao Senhor essa noite. Deus, louvado seja o Senhor. Deus, bendito seja o Senhor nesse lugar, em nossas vidas, nossas famílias. Que o Senhor tome lugar de honra, Senhor. Somos trono do Senhor. Para isso fomos chamados, para um propósito, para que o Senhor possa reinar em nós, fazer tudo conforme o teu querer e a tua vontade, Senhor. Entregamos a ti, Senhor, as nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos projetos, que tudo seja feito conforme o teu querer, conforme a tua vontade, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Vamos aplaudir aquele que vive e reina para todo sempre.